Oi, Thaísa, amiga da Érica, Andressa. Gente, hoje eu tô neste mood real sobre vulnerabilidade, né? Porque olha só a vida como ela é, esse nariz. Ei, Bruna, Igor. Gente, hoje eu tô muito alérgica. Tô até pensando aqui nas minhas fungadas com esse microfone aqui, acho que vai ficar meio trash. Mas se ficar muito ruim. Bom, hoje eu realmente resolvi não desmarcar a live porque vi que teve muita gente que salvou o lembrete, né? Ativou o lembrete, eu fiquei super feliz. E falei, não, vou cumprir, mas eu tô muita alergia, gente. Não é corona. Pelo amor de Deus, alguém já teve rinite, sabe o que eu tô falando. Não estou sozinha nessa, porque eu tô numa crise terrível aqui de rinite alérgica, desde ontem. Mas então, bora lá. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar basicamente sobre autoaceitação, né? E esse lance todo sobre precisar se aceitar e não, e a verdade é que a gente não sabe muito bem como fazer isso, né? Então a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão e mais uma vez, é claro que eu espero vocês aí compartilhando comigo. Aí, Aguinaldo, Bruna. Então, gente, vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar sobre como se autoaceitar, acho que é importante a gente falar sobre o que é autoaceitação, certo? E aí, quando a gente fala sobre o que é autoaceitação, é basicamente você aceitar a si mesmo. Olha que incrível. Sim, mas aceitar a si mesmo inclui aceitar a gente com as nossas características mais sombrias e dolorosas para nós mesmos. Aceitar a nós mesmos inclui aceitarmos as nossas qualidades, aceitar que a gente vai errar, que a gente não é perfeito, que a gente não vai atender realmente todas as expectativas, nem do outro e nem as nossas. Então, sabe quando. Acabei de pensar sobre isso agora, mas sabe quando o casamento e o padre fala na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, enfim, na riqueza, na pobreza? Então, é isso. É basicamente. Só que é um casamento com a gente, né? Então, quando o padre fala, ele pergunta: você aceita? E é isso. É aceitar. É aceitar nós mesmos com as nossas adversidades totais. Ou seja, nada mais é que um casamento com a gente mesmo. Acho que a autoaceitação é basicamente isso. É uma boa forma de exemplificar e de explicar sobre a autoaceitação, né? E quando a gente aceita, é importante dizer que não quer dizer que você não possa mudar. Você, inclusive, só é capaz de mudar a partir do momento em que você aceita. Porque a partir antes disso, aquilo é obscuro para você, você não quer lidar, você não aceita, então você não tem como mudar. Agora, a partir do momento que sim, ok, eu entendo que eu sou dessa forma, que eu ajo dessa maneira, que eu penso dessa forma, enfim, ou que sim, meu corpo é assim, é assado. Então, aí sim eu consigo tomar consciência daquilo e verificar sobre a mudança, qual é a possibilidade de mudança, até que ponto é possível uma mudança e etc. Porque quando a gente fala sobre autoaceitação, seja corporal, seja dos nossos comportamentos, a nossa forma de ser, a gente precisa também entender que a gente vai mudar, mas é até um certo ponto, né? Então, da mesma forma que a gente precisa respeitar isso enquanto ser humano, em termos das nossas características
digamos, subjetivas, a gente também precisa respeitar isso enquanto características físicas, biológicas, respeitar a nossa história. Mas é muito importante falar que a autoaceitação não é conformismo, porque eu percebo que tem muitas pessoas que relutam com a questão de ficar bem, pelo menos ficar legal consigo, porque entende que se não tiver se chateando, vai acabar no conformismo. Ah, Mariana, eu tenho que me odiar, eu tenho que odiar meu corpo, porque senão eu não vou levantar do sofá, não vou fazer nada por mim. E isso é uma verdade? Então, assim, não necessariamente. Você pode sim mudar, você pode sim buscar melhorar aí seu corpo para ficar de uma forma que você se sinta mais confortável, mas a partir do momento em que você aceita ele como ele é. E aí, atenção, eu não tô nem falando de amor. Eu não tô nem falando de amor. Eu não tô nem falando sobre você amar o seu corpo ainda. E aí eu volto, né, na questão da autoimagem. E aí eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala de autoimagem, a gente fala sobre dois tópicos, né, dentro de autoimagem. Então a gente fala sobre a autoimagem dentro da dimensão é a palavra. Autoimagem dentro da dimensão perceptual e atitudinal. Quando a gente observa, fala sobre autoimagem dentro da perspectiva da dimensão perceptual, eu falo a partir dos meus próprios julgamentos e das minhas próprias avaliações em relação ao meu corpo, ao meu tamanho, à minha estrutura, entende? É o meu olhar sobre a minha forma. Quando eu falo sobre a minha autoimagem, sobre a dimensão atitudinal, é o meu olhar sobre a minha forma versus o contexto e o ambiente em que eu estou. Então aí eu incluo as interações sociais, os meus pensamentos, as minhas subjetividades, enfim, o ambiente que eu estou inclusa, né, as interferências que eu recebo e tudo mais, certo? Então, isso tudo faz parte dentro da dimensão da autoimagem, certo? E aí, a gente vai falar sobre o movimento Body Positive. O movimento Body Positive surgiu nos Estados Unidos na década de 90, no finalzinho da década de 90. E uma coisa interessante da gente falar sobre esse movimento é que ele surgiu com duas perspectivas de olhar. Uma individualmente, que é apoiar e incentivar, promover a autoaceitação no âmbito individual, ou seja, que as pessoas possam se aceitar tal como elas são, da maneira que seus corpos são, e aí a gente está falando bem de corpo físico mesmo, tá? E também promover a autoaceitação em termos coletivos, né? Ou seja, isso quer dizer que a questão do body positive não é só amar ao corpo, uma questão individual. Não, é uma questão coletiva, que fala sobre representatividade, que fala sobre ocupar espaços, que fala sobre pluralidade, diversidade de corpos. Body Positive não é apologia à obesidade, muito pelo contrário, Body Positive é apologia a qualquer tipo de corpo, magro, gordo, grande, pequeno, seja como for. O grande, né, do movimento do Body Positive é justamente apoiar que os corpos eles sejam livres para que sejam expressados tal como são. Então, se você é gordo, ocupe este lugar de gordo e que você tenha, dentro de um contexto social, possibilidades de estar, de se sentir representado,
certo? E aí eu vou falar desde você chegar numa loja, encontrar uma roupa, até você, inclusive, chegar até essa loja, pegando o ônibus e conseguir passar na catraca, enfim, né? Ele vai abordar todos esses contextos, enquanto o movimento Body Positive. Uma recomendação que eu tenho pra vocês é sobre o livro Pare de se odiar, porque Pare de se odiar porque amar seu corpo é um ato revolucionário, da Alexandra Gurgel. Alguém conhece aí o Instagram Alexandrismos? @Alexandrismos. É da Alexandra, ela é uma jornalista, ela é muito ativista na questão do body positive e ela fala exatamente sobre esse processo, né? Trazendo aí reflexões também, sempre contextualizando com questões sociais dentro do livro. Então, assim, é muito interessante, a postura dela também aqui na internet é sempre muito enriquecedora, eu acho, que para abrir o olhar das pessoas, né, nesse sentido. E aí eu indico, é uma indicação que eu tenho de livro para vocês, da Alexandra Gurgel, que é do @Alexandrismos. Você gostou do livro, Paulinha? É um livro bacana, é bom, é fácil de ler. Aproveita aí e já faz o merchan do livro. Se te ajudou, quem sabe pode ajudar outras pessoas também, né? Mas é bem bacana. E aí é importante a gente entender que não é apologia à obesidade, e sim apologia à diversidade e pluralidade corporal. É um convite para que todos os corpos possam ocupar os seus lugares, sejam gordos ou magros, maiores ou menores. Tá? E aí a gente não está falando, mais uma vez, de uma questão individual, mas também de uma questão coletiva. Outro ponto que eu sempre, né, que eu vejo que é muito relacionado a essa questão de amar ao corpo e tudo mais, é que toda essa ideia, né, da mesma forma que essa questão do fitness também está sendo muito difundida, esse movimento Body Positive ele ganhou nos últimos tempos, né, acho que aqui no Brasil especialmente é muito recente, é tudo muito recente. Então, ganhou muita força nas redes sociais. E acaba que parece que há um imperativo no sentido de você tem que amar seu corpo, você precisa amar seu corpo como ele é, ame o seu corpo. E não é a mesma coisa que a gente faz também sobre o você tem que ser magra, você tem que ser esbelta. E calma, não precisa. Vamos devagar. Não precisa, a gente não precisa de mais imperativos, né? Então vamos com calma. A gente pode entender que amar o nosso corpo faz parte de um processo. E esse processo, espera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse processo, ele demanda tempo e não é linear. Percebe? Gente, processos não são lineares. Não são. Por mais que a gente ache que tem controle, a gente não tem controle de nada. Então, processos não são lineares. É importante a gente trazer a dimensão para o corpo de que ele é um corpo funcional. O nosso corpo ele é importante para nós porque é a partir dele que a gente ocupa o nosso espaço nesse mundo. É a partir do nosso corpo que a gente tem a possibilidade de experimentar o mundo. Então, o nosso corpo, ele é muito importante. A dimensão do nosso corpo é sim muito importante. Mas é um corpo funcional, ele precisa funcionar pra gente. Ele abriga a gente. Então, é importante que a gente acolha esse corpo de uma forma, da forma que ele merece. Merece ser cuidado. E mais do que isso, ser respeitado. E se você não consegue amar seu corpo, porque, entenda, sair de uma lindeza, sair de uma posição de eu odeio meu corpo para uma posição de eu amo meu corpo, é demais, talvez, né? É meio que lado A, lado B, e talvez isso não vai rolar. Na verdade, eu suspeito que não role para muita gente, assim, pelo menos em tempo rápido, não rola, né? A gente precisa de tempo.
a gente leva um tempo muito grande se desenvolvendo, construindo nossas crenças, nossa subjetividade, nossa história, não dá pra virar uma chave simplesmente. Então, que tal se a gente pensar em apenas não odiar o nosso corpo? Talvez conviver com a ideia de não odiar o seu corpo seja mais fácil do que conviver com a ideia de eu amo o meu corpo. Então, se você, nesse momento, odeia o seu corpo e fazer o movimento para eu amo meu corpo é demais para você, ainda é muito difícil, Mariana, para mim é muito difícil, eu não consigo, e isso só aumenta a sua sensação de fracasso, no sentido de que, nossa, nem amar o meu corpo eu consigo. Eu não consigo ficar magra, mas também não consigo nem amar meu corpo do jeito que ele tá. Né? A ideia não é trazer mais imperativos, mas a ideia é um convite também para que você possa pensar na neutralidade em relação ao seu corpo. Por que não? Por que não pensar que esse corpo, ele existe, porque existe para te servir, para que você possa viver suas experiências, caminhar pelo mundo e não para o outro. Então, pensar nesse corpo com neutralidade, que é basicamente, ok, sabe? Ok, é esse o corpo que eu tenho. É com esse corpo que eu vou trabalhar, com esse corpo que eu namoro, com esse corpo que eu vou à festa, com esse corpo que eu me alimento, com esse corpo que eu, enfim, faço tantas coisas. Então, é entender o corpo como função para nós. Né? E aí, a partir dessa visão, quem sabe, daqui a algum tempo, você já consiga se aproximar da ideia de cuidar do seu corpo porque você está a fim de se relacionar melhor com ele e não porque você está o punindo e não porque você o odeia. Entende como que muda a perspectiva? Então, o convite é não simplesmente virar do avesso, sacudir tudo e agora eu amo meu corpo. Não, calma. Vamos pensar então em neutralidade. É apenas um ok em relação ao corpo. E entende que a partir desse ok, aí sim você consegue mudar? Porque seu corpo ele é muito potente, seu corpo ele faz coisas incríveis. Mas você precisa respeitar o seu corpo, a sua história, a sua biologia. Não dá pra uma pessoa que é, por exemplo, eu sou baixinha, tenho 1,51 m, tenho as pernas grossas. Eu não posso querer ser a Barbie, definitivamente, ou a Ana Hickman. Não faz sentido. Né? Isso vai contra toda a minha genética, contra todo o meu biotipo. Eu vou viver infeliz e isso eu não consigo mudar. Entende? Então, aceitar é entender dentro das perspectivas o que é possível também trabalhar e o que não é. Então, a partir da aceitação, você consegue ajustar, calibrar as suas expectativas também em relação ao seu corpo. E aí a gente pode também, né, explorar para outros ambientes em termos de comportamentos e características mais subjetivas, tá? Um ponto importante é que eu convido vocês para a gente pensar em exercícios práticos para a gente fazer agora. E aí eu convido vocês para todas as vezes, a partir de hoje, que você se olhar no espelho, e é incrível, né, gente? Quando a gente se olha no espelho, parece que tem dia que você vai direto naquela parte que você não gosta. E sim, em geral, a gente tem até pesquisas que falam que aquilo que é negativo tem maior peso. Tudo bem, mas a gente pode trabalhar isso, a gente pode treinar, né? Então, se quando você abriu o espelho, seu olho foi certeiro ali onde você não curte, beleza. Meu convite para você é, ok, seu olho foi ali onde você não curte, se permita caminhar o olhar até você encontrar uma parte sua que você goste. Para cada crítica que você se fizer,
E aí, tanto enquanto corpo ou enquanto pessoa mesmo, da sua personalidade, se convide e se permita a buscar uma qualidade. Porque ao mesmo tempo também não dá pra gente esperar simplesmente se do dia pra noite reprogramar a nossa mente para não pensar mais nada ruim da gente. Nossa, é incrível, seria incrível se isso acontecesse, mas em geral não acontece, a verdade é esta, né? Então, beleza, vai pensar, vai se criticar, então busca uma qualidade também, busca um elogio para você também, se permita a isso. Com certeza você pode ser capaz de encontrar algo em você que você ache bacana, que você se orgulhe ou que pelo menos você esteja ok, tá? Então, meu combinado com vocês é que a partir de hoje, depois que vocês virem essa live, todas as vezes que vocês forem no espelho ou que vocês forem pensar alguma coisa que critiquem vocês mesmos, vocês vão parar e vão pensar também em uma coisa positiva sobre vocês. Se seu olho for direto numa coisa que você não gosta diante do espelho, continue olhando, continue observando e se permitindo percorrer o seu corpo todo até você encontrar uma coisa que você realmente goste em você ou que você pelo menos fale, ok, isso eu posso lidar. Um outro exercício que eu quero propor a vocês é que vocês pensem agora em uma pessoa que vocês gostam. Uma pessoa que vocês gostam muito. Uma pessoa que vocês admiram, que vocês acham bacana. Pensou? Acho que todo mundo tem alguém que a gente gosta muito, que a gente admira e, enfim, tem um carinho especial. Por que você gosta dessa pessoa? É por causa da barriga de tanquinho dela? Alguém pensou na barriga de tanquinho? Alguém pensou no bumbum empinado? Linda, te amo, eu também te amo muito. Mas aposto que você não pensou que você gosta de mim por esse meu rostinho maravilhoso. Porque assim, quando a gente pensa em alguém que a gente gosta, observe para onde vai o seu olhar. Vai para características muito além do corpo. Quando a gente gosta de alguém, a gente gosta por N outras razões, mas muito dificilmente por uma barriga de tanquinho ou um bumbum empinado. A gente gosta de alguém pelo que a pessoa é, pela forma como que a pessoa se relaciona com a gente, pela forma que a pessoa se relaciona com o mundo. Então, o convite é pensar da mesma forma para você também. O que você é também além do seu corpo. Porque se o corpo ele tem uma dimensão tão especial e tão importante, e essa dimensão é válida, a gente precisa validar, é importante também a gente entender que não é só essa dimensão que a gente precisa olhar. A gente não é só o corpo. A gente é muito além do corpo. E aí o convite é pensar o que vocês são além do corpo de vocês. Como vocês se representam além do corpo de vocês? Como vocês se identificam para além do corpo de vocês? Então, esses três, deixei aqui, né, três exercícios, três indagações para vocês fazerem. Convido vocês a se permitirem, a se olhar com um pouco mais de gentileza, a se olhar com um olhar de no mínimo, neutralidade mesmo, sabe? Porque você é um ser humano, como outro qualquer. E se amar for muito difícil para você nesse momento, tá tudo bem, não tem problema. Às vezes a gente se amar é muito difícil, até porque a gente passa uma vida inteira, muitas vezes, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa cultura, com a nossa sociedade, dizendo justamente o contrário. Então, se for muito difícil para você se amar hoje, tenta no mínimo exercitar essa questão da neutralidade em relação ao seu corpo.
que já vai ser um passo gigantesco. E compreenda que é um processo. Então vão ter dias que realmente não vai rolar. Mas pode ser que em outro momento role. Ah, e uma coisa importante também que eu esqueci de falar sobre a questão da autoimagem, observe nos dias que vocês estão se sentindo, né, não estão se sentindo legais com a imagem de vocês, como que tá o humor de vocês? Como que tá o humor de vocês em sua totalidade, assim, sabe, né? Naquela semana, no dia anterior, porque isso se relaciona. Lembra que eu falei sobre a perspectiva atitudinal? Então, é exatamente isso. A imagem que a gente tem da gente também perpassa pela relação que a gente tem com o nosso ambiente, com a forma como a gente está se sentindo naquele ambiente, né, naquele contexto, com as nossas relações sociais. Então, observem também isso. Se no dia que você está se sentindo pior em relação à sua autoimagem, se não é um dia que você também não está se sentindo bem em outros contextos. E vice-versa. Observem. Tá bom? Gente, o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Agradeço a presença de todos vocês, a paciência aí com o meu nariz de alergia. Obrigada mesmo quem ficou aqui comigo até o final. Um beijo pra vocês e até. Beijo, gente.